É um prazer estar aqui hoje, 18 de novembro, data em que comemoramos o Dia da Assinatura Eletrônica e também celebramos o aniversário de 7 anos da GeForSign. Como CEO e fundador da GeForSign, tenho um orgulho imenso em compartilhar com vocês um pouco da nossa trajetória de sucesso. Aqui temos qualidades essenciais que carregamos junto com o nosso time e com o nosso negócio. O dia a dia é sustentado com um olhar voltado à tecnologia, inovação e sustentabilidade. Contamos com um time que trabalha diariamente com o propósito de ajudar empresas e pessoas a reduzirem a burocracia no processo de assinaturas de documentos, com total validade jurídica, o que torna o processo muito mais fácil, rápido e prático, deixando tempo para o que realmente importa. Hoje, esse propósito e essas qualidades que acabei de comentar ganham ainda mais força com 2 grandes lançamentos que você terá a oportunidade de conhecer em primeira mão. Sejam todos muito bem-vindos ao GeForSign Day. Fiquem com a gente! Aproveitem esse conteúdo que terá a participação especial de um dos nossos principais parceiros, a Amazon. E a partir de agora, conheça um pouco da nossa história, contada pelos olhos de uma das primeiras pessoas a chegar aqui na GeForSign. Startup, 100% brasileira. Bootstrap, a maior plataforma de assinatura eletrônica e digital do país. A única com 14 tipos de autenticação e a única com integração com os dados do governo federal com o GeForSign Score e a pioneira no lançamento do Pix como validação de assinatura eletrônica. São inúmeros os diferenciais em relação ao mercado, esses que eu citei e muitos outros. Chegar até aqui, onde estamos e o que somos hoje, foi uma jornada inspiradora, a qual eu tenho orgulho de fazer parte. Tudo começou quando Naim Silva, nosso atual CFO, em 2015 recebeu um desafio em uma empresa de turismo, a qual fazia parte na época, de eliminar os inúmeros contratos em papel para um formato digital. Para isso, pensou em contatar o seu amigo de infância Rafael Figueiredo para ajudá-lo nessa missão. O Rafa sempre teve uma mente empreendedora e encarou esse desafio como uma oportunidade de negócio. Formado em Ciência da Computação e Direito, no qual também possui pós-graduação em Direito Digital, ele colocou a mão na massa e desenvolveu do zero uma plataforma de assinatura eletrônica. E em 18 de novembro de 2015, lançou a GeForSign. Naim e Rafa precisavam de uma pessoa para comandar a parte de vendas e é aí que o irmão do Rafa, Rodrigo Figueiredo, chega para liderar a equipe comercial. Mas eu vou parar por aqui e passo a palavra para que ele mesmo possa compartilhar a chegada do nosso primeiro cliente que está conosco até hoje. Desde o começo, eu acreditei muito no nosso negócio. Eu vi que a GeForSign seria um grande diferencial para o mercado. Diferente de outros players, a gente soube trazer qualidade que até hoje somente nós entregamos. Somos a única plataforma que oferece 14 pontos de autenticação, somos pioneiros no lançamento do Pix como forma de autenticação e somente nós oferecemos um GeForSign Score, uma autenticação que é integrada com os dados do governo federal. Além disso, os nossos planos oferecem a possibilidade de utilização de todos os recursos que temos, independente da quantidade de envios do plano contratado. Existia e existe até hoje muita burocracia no processo de assinatura de documentos nas empresas e a gente possibilita economizar até 97% do tempo e otimizar para outras tarefas que podem ser muito mais importantes no seu dia a dia. Lembro como se fosse hoje a conquista do nosso primeiro cliente que experimentou esse mundo de transição do papel para o digital. E o melhor, ele está com a gente até hoje, assim como a Babi acabou de comentar com vocês. Aqui no nosso time comercial, a gente preza muito pelo atendimento humanizado e entender a dor do cliente para entregarmos a melhor solução por meio da nossa plataforma. Para que isso seja feito da melhor forma, a gente foca em treinamentos e execução com excelência. Conto com pessoas incríveis no comercial e eu, particularmente, tenho um orgulho imenso. Ainda mais por poder acompanhar a evolução de todos eles diariamente. Um dos nossos diferenciais também está na forma de como estamos em contato com o nosso cliente. Aprendemos muito com cada um deles e, como disse, colocamos a necessidade deles como prioridade. E assim, já tivemos a oportunidade de trazer melhorias que beneficiam várias outras pessoas com o desenvolvimento da plataforma e o lançamento de novos recursos. Somos mais de 200 mil clientes que já confiam na GeForSign, mais de 60 milhões de documentos processados pela plataforma e muito crescimento de 2015 para cá. Crescemos e crescemos muito. Depois da chegada do primeiro cliente, nós não paramos mais. Lançamos diversas funcionalidades na plataforma e crescemos 400% durante a pandemia. Nesse período, a aceleração tecnológica que essa crise gerou foi muito complicada e inesperada. Por sorte, nós já tínhamos 5 anos no mercado.
uma base já firmada e estruturada para assumir a responsabilidade de ajudar tantas empresas de um jeito muito mais fácil, rápido e prático. Tivemos que trabalhar dobrado, aumentar a equipe e reestruturar nossa gestão de forma muito rápida. Com todo esse crescimento, foram surgindo novas necessidades. Não só nossa equipe de vendas cresceu, mas nossa equipe de tecnologia também. Foi aí que nos encontramos com o Bruno Kawakami, atual CTO da Forsign, que chegava em 2021. Quando surgiu a oportunidade para entrar na Forsign, eu não estava buscando um novo lugar para trabalhar. Tudo aconteceu bem por acaso mesmo. Quando vi a vaga aberta, fiquei curioso. Já conheci o Rafa por um projeto que fizemos juntos no passado e sabia de todo o conhecimento dele. Também conhecia de Forsign, pois eu era cliente. Então fiquei bem instigado em saber mais detalhes. Entrei em contato e questionei: que vaga é essa? Me fala um pouco mais sobre ela. No nosso papo, ele contou que estava procurando CTO, descreveu as características e necessidades. O Rafa é um cara que tem profundidade no assunto de tecnologia. E nessa conversa eu pude notar o quão estratégica era a área de tecnologia da Forsign. Inclusive, eu acredito que esse é o grande ponto para uma startup de sucesso. Eu tinha na minha frente pessoas com propósito que faziam cada segundo valer a pena. Eu via pessoas que queriam mudar a forma como os negócios aconteciam no nosso país. Via funcionários engajados e aquilo acabou fazendo muito sentido para mim. Foi aí que eu aceitei e decidi fazer parte dessa jornada para a construção do futuro da Forsign. Entrei em 2021, mas nesse pouco período eu pude ver muita evolução e crescimento acontecendo de perto. Uma delas eu tenho muito orgulho e acredito fortemente que é o primeiro passo para uma nova fase da Forsign, a internacionalização da plataforma. Nós já marcamos presença em Portugal, Peru e Paraguai em 2022. Nos tornamos a primeira plataforma de assinatura eletrônica a oferecer a tecnologia multi-cloud, permitindo que os documentos dos nossos clientes possam ser armazenados em qualquer parte do mundo. Somos a única que atende requisitos das empresas chinesas, permitindo que os documentos permaneçam no território chinês com a segurança e privacidade exigida. Esse ano celebramos 7 anos no mercado, iniciamos a preparação para a expansão. Ainda queremos marcar presença em muitas outras partes do mundo. Se olharmos para o futuro, além dos negócios, enxergamos também o mundo que queremos. Como cuidar do meio ambiente, ajudar a sociedade de alguma forma para um futuro melhor, para os nossos filhos, nossas famílias e todas as pessoas. Ao longo desses anos, conseguimos evitar o corte de mais de 30 mil árvores. Economizamos mais de 2 milhões de litros de água e evitamos a emissão de 55 mil quilos de CO2 no meio ambiente. Para continuarmos crescendo, esse é o mundo que acreditamos para os próximos anos. Daqui a pouco você vai conhecer essa novidade, um pilar de sustentabilidade muito mais robusto que a Forsign está construindo. Mas agora, fiquem com os nossos parceiros Daniel e Leonardo da Amazon. Eles trarão um conteúdo enriquecedor sobre como a tecnologia pode impulsionar a inovação sustentável no seu negócio. Pessoal, muito boa tarde a todos. Espero que vocês estejam curtindo o Forsign Day. É uma honra estar fazendo parte da comemoração desses 7 anos da Forsign. Eu sou o Léo Camargo, eu sou executivo de contas no time de startups da AWS. Hoje eu vou dividir o palco com o Dani Alves, meu amigo aqui.
Pessoal, muito obrigado a todos pela presença, espero que vocês estejam curtindo o evento, um prazer estar aqui para falar com vocês. Legal, Dani. Eu vou começar então falando um pouco sobre a transformação que o tema sustentabilidade tem sofrido nos últimos tempos. É notável a alta crescente que esse tópico tem tido nas discussões, seja de empresas, do governo ou mesmo da população no geral. E a verdade é que as inovações tecnológicas que o mundo presenciou nas últimas décadas possibilitaram uma maior difusão da informação, por exemplo, por meio da internet, e uma maior conscientização das pessoas quanto a isso. Além de permitir também novas formas da gente remediar esses problemas e medir o impacto de casos que a gente não tinha como tratar anteriormente. O primeiro desses problemas é a queima de combustível, que incorpora todas as emissões diretas. Qualquer coisa que queime ou emita gases de efeito estufa faz parte desse escopo, como madeira, carvão, mas principalmente os combustíveis de origem fóssil, como os vindos do petróleo, o gás natural e o carvão mineral. De acordo com as pesquisas mais recentes, os automóveis são responsáveis por mais de 70% de todas as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Como eu comentei anteriormente, uma das soluções que a gente tem para esse problema atualmente vem de uma inovação tecnológica recente, que são os veículos elétricos. O segundo escopo diz respeito à geração de energia. Mesmo que nós conseguíssemos eletrificar tudo, nós ainda não levaríamos a zero as emissões de gases de efeito estufa, como CO2, na atmosfera. Isso porque a energia que nós utilizamos hoje vem de uma mistura de fontes de energia renováveis, como as hidrelétricas, fontes como a energia solar, a energia eólica, e fontes não renováveis, como, por exemplo, as termoelétricas, que fazem a queima de combustíveis fósseis para a geração de energia. Além também da grande quantidade de água que essas usinas utilizam para o resfriamento dos seus mecanismos. Então, tendo em vista isso, nesse escopo também, a gente precisa contar com uma transição gradual das fontes de energia não renováveis para as fontes renováveis. E o último escopo, ele incorpora todo o resto, basicamente. Esse escopo ele vai depender da indústria que você atua, quem são os seus fornecedores, qual é a sua mercadoria e quais são os processos envolvidos na produção, na comercialização e na entrega dos seus produtos ou serviços. Esse é o escopo mais difícil de ser mapeado, porque ele envolve muitas partes, tem muitos stakeholders envolvidos, mas ele também garante ótimas oportunidades de otimizações e melhorias. Uma das questões que está envolvidas aqui dentro desse escopo é a sua infraestrutura de TI. Mais para frente na apresentação, eu vou comentar um pouco mais, vou aprofundar nesse tema e compartilhar como que você migrar para a nuvem e otimizar suas cargas de trabalho pode acelerar a sua jornada de sustentabilidade. Agora, falando um pouco sobre as prioridades estratégicas das organizações quanto à sustentabilidade, nós vemos aqui que existem alguns pilares, como a descarbonização, a redução do consumo de água, responsabilidade social e a reciclagem e economia circular. Dentro de cada um desses pilares existem medidas e ações que podem ser tomadas para criar uma cultura mais sustentável dentro das organizações. Na apresentação de hoje, especificamente, nós vamos focar aqui na sustentabilidade ambiental e nas iniciativas que abordam as mudanças climáticas e a descarbonização. Bom, é importante observar também que esses pilares que eu comentei, eles atingem a todos. E diversos segmentos da sociedade já demonstraram interesse pelo tema sustentabilidade, de forma que muitas empresas já têm levado esses fatores como fatores decisivos na hora de definir quais vão ser seus fornecedores, quem vão ser os parceiros com quem elas vão trabalhar. E o mesmo acontece no mundo dos investimentos. A gente vê cada vez mais os critérios de ESG fazendo parte das análises dos investidores e o mesmo no mundo das startups. Nós vemos hoje aí já alguns fundos de venture capital e aceleradoras exclusivamente focados no investimento de impacto, tomando essas métricas realmente como parte do negócio. Bom, além disso, de acordo com uma pesquisa recente da Accenture, existe um novo valor aí sendo cada vez mais encontrado na intersecção entre as tecnologias digitais e a sustentabilidade. As Twin Transformers, como elas são chamadas, são empresas que promovem um modelo de negócio que é habilitado pela tecnologia e impulsionado pela sustentabilidade. Então, elas tomam essa questão da sustentabilidade realmente como uma oportunidade de negócio, assim como
uma resposta ao desafio social. E, de acordo com essa pesquisa da Accenture, elas têm 2,5 vezes mais chance de superar os seus pares e estar entre as empresas de melhor desempenho nos próximos anos. Então, nós encontramos aqui uma oportunidade, na verdade, de sincronizar, né, os esforços da transformação digital que já está correndo nas organizações com esforços e metas de sustentabilidade. Bom, quanto à transformação digital, os nossos clientes da AWS já estão acostumados e familiarizados com esse tema. Nas últimas décadas, nós aprendemos juntos a gerenciar suas aplicações na nuvem, utilizar microserviços, DevOps, para acelerar a implementação dos seus projetos de inovação e a criação de novos produtos conectados digitalmente. Agora, eles estão iniciando uma nova fase de transformação, dessa vez uma transformação da sustentabilidade, que usa basicamente as mesmas ferramentas, mas dessa vez focado em esforços de descarbonização, de gerenciamento da água, de mitigação de riscos, entre outros. Bom, é comum os nossos clientes nos procurarem com perguntas sobre projetos de sustentabilidade, casos de uso que nós já implementamos em outros clientes e melhores práticas para que eles possam também alcançar as metas deles. E a ideia é realmente que a gente possa ter essa troca, que nós, como a AWS, possamos compartilhar as iniciativas que nós já temos implementado, tanto internamente, quanto em conjunto com outros clientes e parceiros, e que eles possam também dividir com a gente os seus planos e seus comprometimentos quanto à sustentabilidade. Bom, mas aqui a questão a transformação digital é um processo que leva aí seus meses ou até anos. Já a sustentabilidade, ela leva décadas. Então, o caminho é longo e para que a gente possa chegar lá, nós precisamos definir as metas certas para os resultados de curto, médio e longo prazo. Então, como que a gente faz isso na prática, Dani? Boa, obrigado, Léo. Acho que o Léo falou um pouquinho como o que é sustentabilidade e quais são os caminhos que a gente tem para desenvolver juntos. Eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente aqui dentro da companhia já está fazendo e depois a gente vai falar um pouquinho como que a gente ajuda vocês também a fazer mais junto conosco. Então, entrando um pouquinho na nossa jornada, né? Então, não sei se todos já conhecem, mas existe o Acordo de Paris, que tem como objetivo zerar as emissões de carbono até 2050. O objetivo que a gente tem com o Climate Pledge é atingir esse mesmo nível, ou seja, zero carbono, só que em 2040. Como a gente sabe que, infelizmente, vão ter muitas companhias que não vão atingir essa meta lá em 2050, a gente, junto com um grupo de empresas, tem como objetivo atingir em 2040, tentando compensar um pouco essas empresas que não vão atingir. Além do objetivo de carbono zero, a gente tem como objetivo, até 2025, utilizar 100% de energia renovável. E além disso, como o Léo até comentou, a gente tem empresas de venture capital e fundos focados em investimento em empresa sustentável. A própria Amazon tem um fundo de compromisso climático, onde ela colocou mais de 2 bilhões de dólares a serem investidos em empresas que nos ajudem a atingir essas metas do Climate Pledge. Falando um pouquinho do que é o Climate Pledge, ele tem como objetivo trazer não só a companhia, né, não só a Amazon, a AWS, mas sim vários outros signatários. Hoje a gente tem mais de 300 signatários fazendo parte dessa iniciativa em mais de 29 países diferentes, mais de 50 indústrias diferentes. E a gente tem diversos players aqui já sendo signatários, como a própria Coca-Cola, Colgate-Palmolive, SAP, IBM, enfim. Quando a gente fala de compromisso climático, ele não é algo de uma empresa, ele não é algo de um país. Ele é algo de um mundo, que é o que todos nós hoje estamos inseridos, e eu acho que um pouco da iniciativa mostra isso. E quais são algumas dos motivos que os signatários escolhem fazer parte do Climate Pledge? A gente tem uma parte de colaboração muito forte, ou seja, uma vez que o objetivo ele é comum, os membros signatários eles dividem essas iniciativas, essas melhores práticas para conseguir de fato chegar no carbono zero. O sinal que você passa para o mercado, então como também o Léo comentou, hoje sustentabilidade é algo que todos os boards, todos os investidores estão muito em cima, né? É algo muito relevante. Então você fazer parte de um movimento como esse passa uma mensagem, um sinal muito importante. A parte da inovação, então a gente acredita muito que a sustentabilidade ela vem para acelerar a inovação e não atrapalhar. E a parte de fato, a gente é a primeira geração
de seres humanos que têm a capacidade de mudar o impacto climático que a gente está tendo no meio ambiente. Então, acho que a gente tem aqui uma responsabilidade de agir, uma vez que a gente consegue saber qual que é o impacto que a gente tem. Falando um pouquinho do fundo de compromisso climático que a gente tem, o objetivo dele, como eu disse, é acelerar empresas que estão comprometidas com o impacto, com a redução, né, das emissões de carbono e zerar até 2040. E aqui a gente investe em 6 principais caminhos, seja economia circular, geração e armazenamento de energia, a parte de agricultura, a parte de fabricação de materiais, ou seja, materiais que são mais, que zeram esse impacto, tecnologia na parte de energia e também uma importante que a gente vai falar de transporte e logística, que aqui entra a parte de veículos elétricos, por exemplo, que a gente investiu na Rivian, que tem como base a utilização de veículos elétricos, que é um investimento que a gente fez recente também. Fora essas iniciativas que a gente tem, onde a gente foi um dos cofundadores, a gente tem várias outras iniciativas já existentes que nós também somos signatários. Então, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês a coalizão LEAF, ou seja, é um fundo, né, de investimento que ele disponibiliza mais de $1 bilhão para ajudar a manter as florestas existentes no mundo. Outra iniciativa que a gente tem é o First Movers Coalition, ou seja, tem como objetivo várias indústrias do ramo logístico, seja a indústria do ramo de aviação, transporte marítimo, diversas frentes de transporte, onde a gente é signatário e ajuda na inovação junto a vários outros players da indústria. Além disso, a gente tem à frente também, quando a gente fala de projetos de energia, hoje o grupo Amazon, né, ele é o maior comprador corporativo de energia renovável do mundo. A gente tem mais de 300 projetos que visam utilização de energia renovável, porque quando a gente olha que até 2025 a gente quer ter 100% da energia vindo de fontes renováveis, então faz todo sentido a gente estar trabalhando em diversos projetos que busquem isso, né? Uma outra frente que a gente tem quando a gente fala aqui da nossa casa mais AWS é a utilização de novidades no quesito de resfriamento dos data centers, então a própria utilização de água no resfriamento dos data centers. Então, quando a gente fala de iniciativa, a gente tem tanto essas iniciativas nos nossos próprios data centers, quanto iniciativas junto a várias iniciativas de data center. Então, por exemplo, a gente tem o Climate Neutral Data Center Pact, ou seja, que a gente, junto com vários outros players de administração de data center, trocamos iniciativas para, de fato, reduzir o impacto que tem os data centers, esse resfriamento para o meio ambiente. Além disso, a gente tem inovação muito no nosso DNA. E quando a gente fala, de novo, em sustentabilidade, eu acredito que ela é um potencializador dessas iniciativas. E quando a gente fala do Graviton, ele é um processador próprio da AWS, ou seja, ela criou o próprio processador de maneira sustentável, onde ele é até 60% mais eficiente na frente energética do que um processador comum. Então aqui, de novo, a gente está utilizando uma coisa que é mais sustentável e ela, consequentemente, é mais, o custo efetivo dela é mais interessante para os nossos clientes. Então, um pouquinho aqui do que a gente está fazendo e agora como que a gente ajuda vocês a também entrarem nessa jornada conosco. Maravilha, obrigado, Dani. Agora eu vou falar um pouco sobre como a AWS pode ajudar você e a sua empresa a acelerar essa sua jornada de sustentabilidade. O primeiro passo é você entender internamente quais são os maiores desafios da sua empresa quanto à sustentabilidade e você pode abrir essa discussão com os seus clientes e colaboradores para mapear realmente quais são os principais problemas e colocar esses problemas dentro de uma priorização, dentro de um roadmap aí, para poder ter planos ali claros e construir algumas métricas para você poder medir isso no futuro. Do ponto de vista da sua jornada junto com a AWS, existem 3 principais etapas que vão fazer parte desse processo de transformação. Migrar as suas cargas de trabalho para a nuvem, para poder aproveitar os recursos e a eficiência que a AWS já oferece, otimizar suas cargas de trabalho com base nas nossas melhores práticas voltadas à sustentabilidade e transformar, utilizar os seus dados em conjunto com as ferramentas da AWS para poder inovar e descobrir novas formas de atacar os problemas de sustentabilidade. Bom, com a migração
das suas aplicações, dos seus workloads para a nuvem, você consegue já reduzir bastante a sua pegada de carbono quando comparado com um data center tradicional. A gente vai passar aqui por algumas das principais emissões relacionadas a um data center local típico e também pelas principais iniciativas que a AWS já tem impulsionado aí em direção à sustentabilidade. Vocês lembram dos 3 escopos que eu comentei com vocês no início da apresentação, certo? Um data center tradicional também possui esses 3 escopos. Eles são alimentados por uma mistura de fontes de energia renováveis e não renováveis, assim como eu comentei no escopo 2. Quando ocorre qualquer tipo de indisponibilidade dessa eletricidade, esses data centers tradicionais, eles possuem geradores de backup, que fazem a queima de combustíveis fósseis para a geração de energia, o que faz parte lá do escopo 1, a queima de combustíveis. E dentro do terceiro escopo existem diversas outras questões, como a própria construção do edifício do data center, a compra dos racks, a produção e a entrega dos servidores nas instalações e como é feito o descarte desses servidores, se é feito a reciclagem deles, entre muitas outras coisas. E associado a cada um desses detalhes, existem emissões de carbono, que na AWS, como o Dani comentou, tudo isso precisa ser levado a zero até 2040. Agora falando um pouco sobre algumas das iniciativas que a AWS já tem implementado, aí, tendo em vista essa nossa meta aí de longo prazo. Como o Dani comentou, hoje a Amazon em si é a maior compradora de energia renovável do mundo, compradora corporativa. Todas as novas construções de data center da AWS hoje são feitas com concreto de baixo carbono. Nós nos comprometemos com uma gestão eficiente da água, tendo a reciclagem e o tratamento dela no local. Nós lançamos também os processadores Graviton, que têm um desempenho por watt até 60% melhor do que outros processadores equivalentes na AWS. Nós lançamos o pilar de sustentabilidade do Architected e a ferramenta de pegada de carbono do cliente. E a SDI, que é a Iniciativa de Dados para a Sustentabilidade da Amazon, ela fornece acesso gratuito a dados de satélite e modelos climáticos para os nossos clientes. Bom, migrando para a nuvem hoje, um cliente consegue reduzir até em 80% a sua pegada de carbono. Essa redução pode chegar até a 96% quando a Amazon for 100% alimentada por fontes de energia renovável, que a gente acredita que aconteça até 2025. Esse mesmo cliente, nos Estados Unidos, tem uma melhora na sua eficiência energética de até 3,6 vezes, e essa melhora chega até a 5 vezes nos países da Europa e da Ásia. Se vocês pesquisarem na internet sustentabilidade na AWS, vocês vão encontrar a nossa página com todas as fontes desses dados, relatórios de pesquisa, e outros vídeos e materiais interessantes sobre o tema. Bom, na AWS, nós sempre estivemos acostumados a ajudar os nossos clientes a otimizar as suas cargas de trabalho, seja com relação à performance, com redução de custos ou com cuidados com as melhores práticas de segurança. Mas o que significa otimizar para a sustentabilidade? Bom, a sustentabilidade na nuvem tem como foco a redução do consumo de energia dos recursos computacionais e a máxima eficiência energética em todos os componentes que rodam uma carga de trabalho. Além disso, a ideia é que a AWS forneça visibilidade para os nossos clientes, não só das nossas iniciativas em larga escala que nós temos implementado ao redor do mundo, mas também de como tudo isso impacta no seu negócio. Então, por isso que nós criamos a ferramenta de pegada de carbono do cliente. Com ela, os clientes conseguem calcular e entender as emissões de carbono associadas a cada uma das suas aplicações, cada uma das suas cargas de trabalho, e eles têm acesso a relatórios mensais com histórico de emissões, com previsões de tendências futuras e insights de possíveis otimizações. Então, isso ajuda bastante a conseguir planejar uma estratégia, e medir esses avanços com o passar do tempo. Eu acredito que alguns de vocês já devam conhecer o Architected, que é o nosso framework de melhores práticas na nuvem. O Architected ele incorpora os pilares aqui de excelência operacional, segurança, confiabilidade, eficiência de performance e otimização de custos. Recentemente, foi incluído também o pilar de sustentabilidade. Esse pilar ele incorpora também as melhores práticas para você operar, projetar e implementar as suas cargas de trabalho da forma mais eficiente e sustentável possível. E
quais são essas melhores práticas? O pilar ele incorpora aqui os padrões de comportamento do usuário, quem são os seus usuários, onde eles estão localizados, quais são os horários de pico de acesso desses usuários à sua aplicação, os padrões de software e arquitetura, qual foi a linguagem de programação utilizada, como a sua aplicação foi arquitetada e quais são as áreas do seu código que consomem mais recursos, que consomem mais energia. Os padrões de hardware. Será que o hardware que você escolheu para a sua aplicação é o mais adequado para aquela necessidade? Os padrões de dados. Aqui, geralmente, a gente vê boas oportunidades para a otimização, entendendo melhor os seus dados, categorizando eles e utilizando os processos corretos para o armazenamento e para a visualização deles. E, por último, os padrões de desenvolvimento e implantação. Como o seu código foi desenvolvido, como que estão sendo utilizados os ambientes de compilação. E, bom, dentro de cada um desses pilares, existem ações que podem ser tomadas ali para aderir às melhores práticas dentro do pilar de sustentabilidade. Agora, para exemplificar um pouco melhor, eu vou aprofundar um pouco nos padrões de dados. Como que vocês podem aplicar realmente essas melhores práticas? Usando aqui como exemplo o processo de desenvolvimento de um modelo de machine learning. Esse processo é um ciclo que envolve ali a definição dos objetivos de negócio, enquadramento desses objetivos com um problema de machine learning, a coleta e o processamento de dados, desenvolvimento do modelo, implantação e monitoramento. E tudo isso conectado. E dentro de cada uma dessas etapas, existem alguns cuidados que vocês podem tomar para garantir que esse processo vai seguir um padrão sustentável. Como, por exemplo, evitar a duplicação de dados, sempre que possível utilizando fontes de dados que já estão disponíveis publicamente, classificando os seus dados e implementando políticas de ciclo de vida para a migração desses dados entre classes de armazenamento. Por exemplo, um dado que é acessado menos frequentemente, ele pode ser armazenado em uma classe que tem um menor consumo de energia e que muitas vezes também é mais barato. Então você acaba otimizando ali 2 vezes. Excluindo dados que não estão sendo utilizados e minimizando ali o tráfego e a movimentação desses dados entre as redes. Boa. E aí a última etapa que a gente fala aqui é sobre a transformação, ou seja, de fato a gente transformar o nosso negócio tendo em vista a sustentabilidade. E a gente fala que o grande desafio dessa transformação, ela opera em cima de dados, ou seja, a sustentabilidade ela leva muitos dados para os nossos clientes e nem sempre eles sabem como trabalhar com esses dados. Então, quando a gente vai começar a medir frentes de sustentabilidade ou impacto, uma coisa que a gente vê os clientes sofrendo muito é o crescimento exponencial de dados, ou seja, cada vez que você começa a mapear alguma iniciativa, você começa a ter um volume muito grande de dados. Mesma coisa para as fontes. Você tem fontes dispersas gerando dado que você está tentando de alguma maneira medir e armazenar. E cada vez mais diverso. Então a gente tem tecnologia como 5G, várias outras coisas surgindo que vão possibilitar que a gente cada vez mais consiga medir o impacto das nossas atividades. Então, de fato, isso vai ser muito diverso, essa possibilidade de medida. E requer experiência. Então, a gente, de fato, vai ter uma mão de obra especializada em entender, medir, propor ações quando a gente fala de sustentabilidade. E o que a gente propõe a fazer e ajudar os clientes a fazerem? Quando a gente fala, por exemplo, numa abordagem tradicional de data center, que o Léo comentou com vocês, a gente tem códigos que ficam movendo às vezes de um lado para outro, gerando um consumo de energia desnecessário. Quando a gente fala de uma abordagem de nuvem, a gente consegue ser mais eficiente nessa utilização dos códigos ou das próprias capacidades computacionais, o que de fato traz uma redução no custo de vocês e no impacto de carbono que essas workloads têm. Então isso de fato ele melhora o desempenho das aplicações de vocês. E uma coisa que o Léo comentou, e eu vou dar um duplo clique aqui para trazer um pouquinho mais, são as iniciativas que a gente tem, que a gente chama de ASDI, onde a gente proativamente disponibiliza para os clientes utilizarem dados climáticos, dados relacionados ao meio ambiente, para que eles possam rodar as suas análises em cima dessa base pública que a AWS fornece. Então aqui, de fato, a gente tem um set de dados utilizando a TINA, a Amazon EC2, algumas sopas de letrinha aqui de serviços que a gente tem, que de fato ajudam nossos clientes a fazer essas análises, entender um pouco melhor
os dados climáticos que a gente está disponibilizando para eles. Então aqui a gente fala as bases de dados, mais as utilizações dos serviços AWS, e aí muito do know-how do time que está buscando essa inovação através de sustentabilidade, a gente vai gerar conhecimento. E a gente acredita muito que conhecimento é a chave para a mudança que a gente pode propor para o mundo. E aí um pouquinho de como a gente opera nas frentes de geração de valor focado para sustentabilidade. Sempre focado em aumento da produtividade, ou seja, como que a gente faz mais com menos ou mais utilizando a ferramenta certa. Redução do custo de operação. Então aqui custo está diretamente ligado com ser mais eficiente, então a gente consegue reduzir custos sendo mais eficiente. Redução do tempo de implementação, ou seja, de novo, quando a gente implementa mais rápido, a gente está usando menos recurso, consequentemente sendo mais sustentável. E a criação de novos modelos de negócio, ou seja, modelos que já têm embedado dentro da sua criação frentes mais sustentáveis. E aqui a gente também fala a redução do risco dos ativos para o pessoal que está dentro daquela iniciativa. Um pouco do desafio que a gente propõe todo mundo que está aqui acompanhando com a gente a pensar o que você como indivíduo e como empresa pode fazer para contribuir para a redução da pegada de carbono e a transformação de sustentabilidade, como a gente consegue repensar as práticas que a gente tem hoje dentro da corporação para trazer práticas mais sustentáveis para o dia a dia e, consequentemente, práticas que sejam de impacto de longo prazo. Porque, como o Léo comentou no começo, sustentabilidade não é uma coisa que leva meses, anos e sim décadas. Então, muitas vezes, o impacto das ações que a gente está tomando hoje, só daqui 20, 30 anos que a gente vai conseguir saber. E aí, como que a gente implementa tudo isso que a gente conversou aqui e as iniciativas que a gente trouxe? A gente, junto, como fabricante, que a gente chama, dessas iniciativas e de próprio consumo de nuvem, a gente acredita muito na educação. E hoje a gente tem um painel que ele tem conteúdos em português e gratuitos, onde vocês podem agora já escanear aqui o QR Code do Skill Builder, onde vocês vão ter cursos que ensinam diversos serviços da AWS que são base para que vocês consigam implementar essas frentes de maneira sustentável dentro da companhia de vocês. Pessoal, conforme vocês vão ganhando mais conhecimento, aprimorando suas habilidades na nuvem, vocês podem considerar tirar uma das 11 certificações da AWS. Elas são divididas em 3 níveis, que são fundamental, profissional e especialidades. E elas servem basicamente para validar esse conhecimento que vocês adquiriram no que tange ali a arquitetura, configurações e a sustentação de um ambiente na nuvem. E com isso você consegue, primeiro, ganhar mais confiança, credibilidade no mercado também e ter acesso também, fazer parte da comunidade certificada da AWS, tendo acesso ali aos fóruns de discussão, oportunidades também de networking, de aprendizado com as outras pessoas ali do grupo e também a desafios que a AWS lança, valendo recompensas e reconhecimento. Vocês podem acessar aqui, como o Dani comentou, pelos QR Codes para saber mais e começar os estudos. Com a GeForsign você economiza até 97% do seu tempo para o que realmente importa. Assine documentos e contratos com um clique e dê adeus à papelada. GeForsign, temos a solução ideal para você e para o seu negócio. Como vocês viram, a assinatura eletrônica permite economizar muito tempo com processos burocráticos e deixar o tempo para o que realmente importa. Além disso, é uma tecnologia que nos auxilia no processo de preservação da natureza, um tema muito bem reforçado pela AWS, que mostrou como a tecnologia pode impulsionar a inovação sustentável do negócio. Se existe um meio de utilizar o digital para ocupar o local que o papel tem, por que não fazer? A nossa visão para o mundo que queremos tem muito a ver com isso. Por isso, eu convido a Thaís e o Gui para apresentarem a vocês o GeForsign Eco.
Ao longo desses 7 anos de GeForSign, a gente ajudou muitas empresas e pessoas facilitando processos. Mas a gente acredita que a gente pode fazer ainda mais. Por isso, estruturamos um grande projeto, o GeForSign Eco, que você vai conhecer agora. Antes de mais nada, eu compartilho aqui o motivo pelo qual a gente escolheu esse nome. Eco é o som repetido, que deixa marca, rastros, vestígios, que faz referência ao meio ambiente ou à ecologia. E queremos fazer justamente isso, fazer reverberar, ecoar ações que podem ajudar a preservar o meio ambiente, pensando em um futuro melhor para todos nós e ir além, ajudar no desenvolvimento de novos empreendedores por meio de mentorias, compartilhando o nosso conhecimento. Queremos garantir que outras gerações tenham um mundo que possam se orgulhar, um mundo que amem e cuidem, além de transformar a sustentabilidade em um dos nossos principais pilares, com ações de impacto ambiental e social, queremos contribuir com todo o ecossistema, movimentar um despertar público sobre o uso consciente de recursos limitados da natureza, ajudar ativamente na preservação e no cuidado com as pessoas. Pensando nisso, criamos o GeForSign Eco, que tem como finalidade distribuir, ajudar e participar ativamente da construção de uma sociedade melhor para se viver. Planos para o futuro no que se diz respeito à conservação ecológica e no auxílio à comunidade. Com isso em mente, criamos 4 ações que vão beneficiar o ecossistema e as pessoas. Um dos nossos programas será o Eco Office, programa de sustentabilidade interno. Trata-se de uma nova cultura organizacional buscando rotinas e usabilidades menos agressivas ao meio ambiente. Até porque, para poder falar de sustentabilidade, precisamos ser exemplo. Temos a obrigação de melhorar o consumo da água no escritório, eliminar 100% do uso de papel, usando somente reciclado e somente quando extremamente necessário. Separar e destinar o lixo de forma adequada. Os nossos eletroeletrônicos são escolhidos conforme o uso de quilowatts-hora. Já utilizamos produtos de limpeza biodegradáveis na copa, a esponja é vegetal, os produtos que compramos são sempre ecologicamente indicados, entre outras ações que já implementamos e estamos construindo. A GeForSign quer se consolidar como uma marca parceira e apoiadora de iniciativas com foco na preservação do meio ambiente. Na sustentabilidade, estar ativa pensando em mudanças que farão parte de um futuro melhor para a sociedade como um todo. Dentro do GeForSign Eco, temos também o pilar ecossistema, que vai apoiar iniciativas de ONGs parceiras. E a ONG que segue junto com a gente nessa jornada do GeForSign Eco na parte de ecossistema e traz o foco na preservação do meio ambiente é o IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, que preza pela conservação da biodiversidade brasileira. A nossa parceria permitirá que algumas compras tenham porcentagem revertida ao IP, com foco na preservação da natureza. Legal, né? Dá uma olhada agora nesse vídeo para entender um pouco mais sobre a diferença que eles fazem no meio ambiente. A paixão pela natureza do Brasil nos impulsiona. Por ela, enfrentamos todos os desafios com brilho nos olhos. Nossas ideias e projetos geram benefícios reais para a vida de todos. Somos o IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas. Trabalhamos na Mata Atlântica, Amazônia, Pantanal e Cerrado, beneficiando mais de 10 mil pessoas por ano. Fazemos pesquisas científicas para conservar espécies ameaçadas de extinção, com a participação de comunidades e de vários parceiros, gerando renda para famílias e promovendo uma educação transformadora. Conheça mais. Outro programa que a gente quer propor é o Ecotech. Mais que cuidar do meio ambiente, a gente quer ajudar no desenvolvimento das pessoas. Isso precisa ser uma prioridade. Essa ação vai ser em parceria com uma ONG social ou com negócios de impacto social, com foco na ajuda do desenvolvimento de empreendedores das favelas. Queremos apoiar com o nosso conhecimento e, de alguma forma, ajudar a acelerar o processo de conhecimento desses empreendedores criativos. Em breve, verão a gente levando conhecimento para ajudar esses empreendedores, com o objetivo de ajudá-los a alavancar os seus negócios. Vai ser uma ação em conjunto e vemos muito futuro nisso. E não paramos por aí. Também queremos reestruturar o nosso selo de sustentabilidade, repensando a identidade visual do selo, e temos mais conteúdos na página que hoje é dedicada a números de recursos que ajudamos os nossos clientes a preservar.
Estamos confiantes que a D4Sign conseguirá dar mais esse passo e influenciar outras pessoas e empresas a fazer o mesmo. E agora vamos seguir para mais um grande lançamento. Reservamos especialmente para hoje, no D4Sign Day, Dia da Assinatura Eletrônica e aniversário de 7 anos da D4Sign. Convido nosso CTO, Bruno Kawakami, e nosso PO, Iago Lima, para que possam compartilhar as novas funcionalidades da nossa plataforma. E aí, pessoal, estão curtindo o D4Sign Day? É muito inspirador vermos iniciativas como o D4Sign Eco. Fiquem aqui que vamos falar sobre mais uma novidade. Entender a dor do usuário sempre é a nossa melhor maneira de começar o desenvolvimento aqui na D4Sign. Hoje em dia, com certeza, o processo de assinatura digital vem se popularizando e o ato de assinar é nosso dever básico de entregar com eficiência. Sendo assim, outros serviços e funcionalidades que possam facilitar a gestão de documentos é o ponto que tratamos como prioridade, sempre pensando em facilitar o dia a dia do usuário. Além de trazer opções que organizam os documentos, sejam para clientes de pequeno, médio ou grande porte, posso afirmar que temos uma série de funcionalidades que vão além do momento de assinatura, com o passar do tempo, que agregou bastante ao nosso produto. Primeiro, criamos o template HTML, dando ao usuário a possibilidade de começar a redigir um contrato 100% online e terceirizar preenchimento de campos específicos do envio do documento. Em seguida, como evolução, trouxemos o template Word, que resolveu a questão de vários clientes que já possuíam contratos padrões e queriam mudar apenas campos específicos antes de fazer o envio. Pouco tempo depois, facilitamos o processo de discussão durante a elaboração de um contrato com o nosso banco de minutas, melhorando trocas de documentos que antes eram considerados um trâmite longo e muito trabalhoso. Nessa constante evolução, entre outros lançamentos que fizemos, percebemos que poderíamos trazer também a gestão do conteúdo do documento que fosse relevante para o usuário ter controle. Por exemplo, a gente criou a vigência do contrato, valores a receber, valores a pagar, dentre outras coisas. E assim trouxemos nosso último lançamento, que foi a gestão de contratos. Mas hoje vou compartilhar com vocês que a gente está lançando o D4Sign CLM. É nesse novo menu onde propomos a organização de todas as funcionalidades que eu acabei de citar. Todas elas estão relacionadas ao ciclo de contratos, mas obviamente a gente não para por aí. Trouxemos também uma nova função que acreditamos resolver a dor e revolucionar a vida de diversos usuários, o banco de cláusula e os fluxos automatizados. Essa funcionalidade tem como objetivo automatizar a criação de documentos, dando segurança para quem gerencia esses contratos. Usando qualquer membro da organização, ele pode elaborar um contrato levando em consideração tudo que foi previamente definido. A gente está propondo aqui resolver a dor de usuários que possuem diversas regras na elaboração de um contrato, assim como traçar caminhos diferentes para cada documento dependendo do seu conteúdo e importância. Resumidamente, unimos o responsável pela criação de um documento com quem efetivamente fará o envio, tomando todas as decisões necessárias de forma automatizada e simples. Esta funcionalidade estará disponível para novos documentos e consegue ser 100% personalizada pelo usuário. Pensando em todas as possíveis cláusulas que variam com a complexidade do assunto a ser firmado, o valor financeiro do contrato e outras variáveis que necessitam de atenção, o caminho que o documento percorrerá depende do preenchimento do usuário que fará o envio do documento. Cada campo personalizado que anteriormente foi definido como importante pode ter uma tratativa diferente, como novas cláusulas ou, se necessário, envolver novos signatários dependendo do assunto. Uma vez com todo definido, nosso fluxo entenderá exatamente como deverá ser a estrutura desse contrato e será enviado para assinatura. Então, trazer simplicidade a esse processo, considerado anteriormente bastante burocrático e que com certeza precisa de atenção, é o passo que decidimos dar hoje, mais uma vez, no mundo da assinatura digital, sempre pensando em menos burocracia e mais validade jurídica. Vocês viram nossa trajetória, tudo o que fizemos e desejamos fazer. É emocionante olhar para trás e ver tudo o que conquistamos, ver todos os desafios superados. Quero agradecer a cada empresa que nos apoiou e nos fizeram ser a maior plataforma de assinatura eletrônica do Brasil. Pelos meus sócios, pelos meus colaboradores que conseguiram criar uma startup tão incrível junto comigo. Por cada conquista que ainda virá, a D4Sign ainda está no começo. Temos muito a fazer e contamos com o apoio de vocês. A D4Sign nasceu para ser gigante, levar o DNA brasileiro para o mundo, mostrar que podemos mudar vidas e influenciar pessoas para o bem. Trouxemos mais uma nova função para a plataforma e também o programa D4Sign Eco, com o intuito de melhorar o mundo e mudar as pessoas. Agradecemos cada um que nos ajudou até aqui.
cada um que vai nos ajudar e cada cliente por fazer isso possível. Que venham mais aniversários da DeForSign para comemorar e que o futuro seja maior do que esperávamos. Obrigado e até uma próxima.